Juca, tem time capaz de fazer no Brasileiro o que o Corinthians fez em 17 com o Carille? Surpreendente, lembra? Faz tempo, mas lembra? Não, mas, Que o Botafogo ameaçou fazer não, em ameaçou 23. não. Ameaçou não, fez. Surpreendente, Fez, mas não segurou. Alguém que arranque, né? Porque for alguém que arranque por fora no início, como Corinthians 17 e Botafogo de 23 fez com esse contexto, competições simultâneas, um monte de gente e tudo mais. Olha a cara do Mauro. Fora a Copa América, né? Fora a Copa América. Fora a parada. Vocês não desistem disso, né? O Mauro faz uma cara... Vocês gostam de passar vergonha, né? Não? É muita vontade de passar vergonha. Ninguém poderia falar do Botafogo ano passado. É impossível prever um negócio desse, cara. Não tem como. É muito louco isso aí. É por isso que eu falo. Passo sempre. Com esse fone, parece que é o seguinte, essa conversa não é comigo, eu não vou nem responder. Gente, vamos combinar o seguinte. Não vou prestar a menor atenção no que alguém vai falar, porque isso tudo é... Vamos combinar o seguinte, desde 17 é Palmeiras ou Flamengo. 17 o Corinthians surpreendeu. Surpreendeu o Galo, você. Surpreendeu a você que não vive os bastidores do Alvinegro. O Galo foi a exceção e foi muito bem. O Galo foi o que chegou mais próximo da tríplice coroa e o Botafogo surpreendeu. Mas no final deu Palmeiras. Não está tão difícil apontar favorito em pontos corridos, concorda? Tá, você aponta por sua conta e risco. Não me peça para fazer isso. Aê, Juca, evolução de Juca Kfouri. Isso. Pulando fora dessa enrascada aí. Algumas prerrogativas a idade te traz. Isso. Eu não vou mais. Essa coisa de todo mundo pede os seus favoritos, quem vai cair. Eu não faço a menor ideia, ninguém faz a menor ideia. Do mesmo modo que alguém pode aparecer e surpreender do nada, como o Botafogo fez, e depois a gente viu que não era verdade, né? A inteligência artificial até parece que descobriu alguns motivos pelos quais o Botafogo acabou não sendo campeão. Eu também não faço a menor ideia se na hora H o Flamengo não vai repetir o fiasco do ano passado, se o Palmeiras não vai cair por causa da ausência do Endrick e o Estevão já vai embora, ou o Estevão se machuca. Eu não sei, eu não arrisco coisa alguma. Agora, é o óbvio. Qual que é o óbvio? Flamengo, Palmeiras, Galo. Por quê? Você olha a escalação. Bom, mas aí, quais são os efeitos todos que vamos ter? Com lesões, com suspensões, com as datas FIFA. O que vai acontecer com o Flamengo na data FIFA? Com o Palmeiras na data FIFA? Será que o melhor se darão aqueles times que não têm jogadores de seleções? Os times, para não usar a palavra medíocre, os times com elencos médios, que não tem ninguém de seleção, esses é que vão se dar bem? Lembra o Flamengo querendo contratar o menino do Corinthians porque ele não ia para a seleção? E era uma maneira... Lembra disso? Não teve essa conversa? Não é? Michael, sim. Então você começa a contratar jogador pensando, não, esse aqui é bom, é um jogador que me serve, e esse não corre o risco de ir para a seleção, nem do Brasil, nem da Colômbia, nem da Argentina, nem do Paraguai, nem do Uruguai, nem da Venezuela. Então é esse cara aqui que eu vou contratar. Então, são todos os imponderáveis de Almeida que estão postos nesse Brasileiro. O Juca, o Richard Rios não era convocado, agora é. Pois é, o Palmeiras pôs ele na vitrine, né, Mauro? Você vê? Não adianta. Aí tem que contratar jogador ruim, jogador meia boca, tem dinheiro, contrata o cara mais ou menos. Isso é um absurdo. Você tem que ter reposição. Eu acho o seguinte, é tão cedo, quer dizer, o Atlético Mineiro são poucos jogos com o Milito. O Milito é um bom técnico, mas eu tenho dúvidas sobre como vai ser a relação dele com esse elenco nos momentos de desgaste, que vai ter uma derrota, todo mundo vai sofrer. O cara já chegou cortando telefone celular. Uma coisa é lidar com o elenco do Argentino Júnior. Jogadores com a média de idade de 24 anos, que foi o time que perdeu para o Fluminense, né? Garotada em sua maioria, num time onde ele consegue... Ele é o Milito lá. E aqui no Brasil, ele não tem esse peso.
no futebol, como nada. Então ele vai ter que construir, né? O começo é muito bom, mas a gente tem que aguardar. Pode ser um sucesso e pode ser conflitante com alguns medalhões do elenco do Atlético, né? O Cudê está rateando, não está andando, mas o Internacional fez investimentos. O time pode se acertar. É muito precoce. E o Botafogo, ano passado, perdeu por conta das decisões estapafúrdias do comando do futebol, né? Quando saiu dos castos, as trocas malucas de técnico, as maluquices que os caras fizeram. A inteligência artificial levou o Botafogo pro buraco, pelo jeito, porque tinha tudo para ser campeão. Também era imprevisível. Tem muita coisa, né? Eu sei do seguinte, Botafogo, agora falando de algo concreto, Botafogo e Grêmio estão com um pé fora da Libertadores, metade de um pé para fora já, para sair. Isso é fato, isso é fato. Tem que ganhar todos os jogos para não depender de ninguém. Isso na segunda rodada. Isso é fato. Aí não é especulação, não é previsão, não é projeção, é a realidade, né? Porque foi poupar jogadores também, né? Porque foi poupar jogadores na final estadual. E o outro porque está batendo cabeça com a inteligência artificial até hoje. Bom, aqui o Daniel Brumer, além de falar que o Brasileirão vai ser maravilhoso, fala que o Vasco vai surpreender. Luiz Cláudio Costa falando sobre o Tite no Flamengo. Então, mas... Como é o nome do nosso amigo aí que o Vasco vai surpreender? Daniel Brunner, falando que o Vasco surpreenderá no Brasileirão. Bruno, vou botar seu nome aqui. Anota o outro, Tajano. Arnaldo Ribeiro, o Atlético Paranaense surpreenderá esse ano. Arnaldo Ribeiro. Esse Arnaldo Ribeiro é primo do Arnaldo Tironi? Exato, primo irmão. Danilo Lavieri, para falar de um time que é o atual bicampeão brasileiro, mas que demorou a entender os pontos corridos, segundo o próprio Abel, certo? Foi o campeonato que ele entendeu para logística e tudo mais. Me parece, não sei se a sua opinião é a mesma, que o elenco do Palmeiras está mais farto do que nas temporadas anteriores, com mais jogadores, mais opções, embora tenha a questão Endrick aí pela frente, que pode desequilibrar a balança. O Mauro falou da coletiva do Tite, das questões de prioridades ou não da direção. O Palmeiras, que não conseguiu até agora a tríplice coroa como qualquer clube brasileiro, tem alguma prioridade definida para essa temporada ou vai tocando conforme a música for andando? O Palmeiras, você falou do Atlético Paranaense, tem que tomar cuidado, Arnaldo, que se o Cuca tiver num ônibus e der a ré, você sabe como que acontece, né? Aí o Cuca já fica maluco, e aí aquela surpresa do Atlético Paranaense vira um problema. O Cuca é imprevisível nesse ponto, é sempre imprevisível. Mas já ganhou o Brasileirão pelo Palmeiras e pelo Galo. Inclusive no Palmeiras, aquele Brasileirão de 2016, quando o Cuca estava lá na frente, o que ele arranjava ali de coisa para, como ele mesmo dizia, para não deixar a água parada, ele gosta de mexer a água. Às vezes quando você mexe a água, dependendo do que acontece, pode dar ruim. Sobre o Palmeiras, mexer a água dependendo da dengue, viu? De mexer no potinho. Se não mexer, é verdade. O Palmeiras é o seguinte, eu tenho a impressão que o Abel ele vai aos poucos, vai medindo força, que nem ontem, como eu disse. Me surpreendeu o fato de o Palmeiras, depois de ter estreado na Libertadores com um empate, ter saído com o time com Luiz Guilherme e Estevão. Porque, querendo ou não é o que o Abel considera a máxima força. Não é o melhor time que o Abel diz ter, né? Até curioso, porque nesses últimos jogos, com as mudanças, inclusive de esquema tático, saindo de 3 zagueiros para 4-3-3 e etc., a gente ficou na dúvida de qual é o time titular de verdade do Palmeiras, né? A gente ficou, qual é agora? Vai ter o Marcos Rocha e o Mike? Vai ter o Piquerez e o Caio Paulista, como já teve também? Então o Palmeiras tem essa possibilidade. Eu não sei se o elenco do Palmeiras está mais forte, mas uma coisa é fato. O Aníbal Moreno, que o nosso colega estava criticando, eu acho que, aliás, a falta não foi nada demais, foi uma falta, uma jogada na bola, inclusive, quando ele já tinha amarelo, mas o Aníbal Moreno é um cara que deixou esse meio de campo com outra pegada. Em contrapartida, o Zé Rafael tá mal. Ontem estava com virose. O Rafael Veiga, você veja como são as coisas. Até o apito final do primeiro tempo, eu estava cornetando o Rafael Veiga,
Acho que o Rafael Veiga já faz alguns jogos que ele não consegue desempenhar o seu melhor papel. Mas ontem ele foi e respondeu com 3 assistências. Tinha feito gol de pênalti contra o Santos. Ainda assim, dentro de campo, é um jogador que eu não vejo no seu maior potencial. E aí o Palmeiras tem 2 forças ali na frente, que é o Hendrick, uma que você falou, que já sai no meio do ano, e tem o Estevão, que a gente não sabe exatamente. O Hendrick, por exemplo, o ano passado fez 12 jogos muito ruins no Paulista e depois surgiu no meio do ano levando o time nas costas. Então a gente não sabe como vai ser o Estevão. Tem o Dudu para voltar, tem o Bruno Rodrigues, que jogou 2, 3 jogos e machucou. Então eu vejo um Palmeiras, a grande força do Palmeiras é essa questão, mesmo quando joga mal, mesmo quando joga com o time reserva e tal, você vê um certo padrão, um certo time treinado, que é, lógico, o resultado do Abel há 3, quase 4 anos. Então eu consigo ver no Palmeiras um time que vai conseguir ser competitivo em todas as partidas, mesmo quando escalar meia força, mesmo quando perder 8, 9 jogadores aí, sei lá quantos que vai perder por conta da Copa América, Gustavo Gomes, Richard Rios, talvez o Piquerez, o Hendrick, então o Murilo que o Dorival convocou, tem que ver quais são os jogadores que o Palmeiras vai perder. Mas eu acho que o Palmeiras é um time que consegue ser competitivo. O que acho que até na comparação, o que assustou, e eu concordo 100% com o que o Mauro falou em relação ao que o Tite falou, é normal. O que eu acho que assustou é que todo mundo estava esperando um Flamengo, talvez até pela torcida, né, que gosta da goleada e tal, era que o Tite falasse aquilo que ele jamais falaria, que seria mais a útil. De repente, minha internet deu uma voltou. Aumentaram a temperatura lá na sauna, viu? Eu acho que aí a questão essa diferença, que o Tite jamais ia falar isso, né? A gente tem um elenco, um Flamengo que tem toda essa força que o Palmeiras, por exemplo, a gente não consegue ver. Mas para mim, o Arnaldo, o Palmeiras vai jogando assim, ó, conforme a música for tocando. Então ontem jogou com um time misto, na estreia do Vitória agora eu imagino de novo um time misto, com algumas repetições ali, de repente um esqueleto, coisa que o Abel já fez em alguns momentos. Ele repete ali, o Gustavo Gomes teve uma época que jogou todos os jogos, ele consegue medir bem os jogadores que estão para quebrar, tanto que o Palmeiras é um dos times que menos tem lesão, apesar da polêmica do sintético, né, Arnaldo? Ô, Arnaldo, você vê que o Danilo é preconceituoso em relação ao time do Palmeiras. Preconceituoso em relação a um jogador. Qual? Ele falou de todo mundo que você imaginar. Menos do Flaco Lopes. Flaco Lopes não me convence. É brincadeira. Ele falou do Bruno lá que não joga. O cara jogou uma vez só com a camisa do Palmeiras. Bruno Lopes, né? Mas o Flaco Lopes... Não, o Bruno Rodrigues, que veio do Cruzeiro. Bruno Rodrigues. O Bruno do Cruzeiro. Ele citou. Hein? Veja você. E o Flaco Lopes, que tem feito os gols, ele não citou uma vezinha sequer. Ele é implicante. E o Flaco Lopes é aquele jogador que não é convocável, já que a gente falou, né? Um argentino que não vai... Tem o Aníbal Moreno, né? Então, mas, gente, é assim, sem fazer grandes locubrações. A possibilidade de um jogador brasileiro acima de 25 anos ou argentino acima de 25 anos ser convocado para a sua seleção principal, ela é mínima, certo? Agora, jogadores colombianos, equatorianos, uruguaios e paraguaios, a chance é maior pela oferta. É simples assim. Na última data FIFA, os clubes brasileiros mais desfalcados pelas seleções foram Palmeiras, não. Nada disso. Poucos jogadores do Palmeiras. Flamengo e São Paulo com 6 cada um convocados. Inclusive pelo Dorival, que trabalhou nos dois recentemente, e acho que isso faz uma certa diferença. Palmeiras não teve muito jogador convocado, ainda conseguiu aquela coisa do Piquerez. É porque o Gustavo Gomes estava machucado, o Piquerez não foi porque perdeu o voo, isso. E o Richard Rios foi e teve Hendrick e Murilo. Sim. E o Atlético tem poucos jogadores. O Atlético está tão citado aqui, pesquisa e tal, teve poucos jogadores convocados. O Hulk não é convocável, o Paulinho deixou de ser, o Gustavo Scarpa não é mais, o Arana deixou de ser. Então essas coisas, no final das contas, elas podem pesar num brasileiro completamente atípico, que vai ter 9 rodadas. 9 rodadas! É surreal, 9 rodadas. Pode ter mais até, viu, Arnaldo? Dependendo dos jogos antes da Copa América, tem Estados Unidos e México, pode ser que você perca 11, 12 jogos. Pois é. Quer dizer que o Corinthians está satisfeito. O Corinthians tem chance.
completo, olha O lá. Corinthians tem chance do quê? Tem briga interna. Vai brigar pelo quê o Corinthians no Brasileiro, na tua opinião? Para o Fagner não tomar um cartão por jogo e ser suspenso a cada 3 partidas, no mínimo. Entendeu? Tem o Mateuzinho agora. Até contra o Nacional genérico, ele conseguiu tomar um cartão amarelo no primeiro tempo. É um negócio de maluco. O Corinthians vai brigar. Não, eu não vou dizer que o Corinthians vai brigar para não cair de novo, porque aí também é demais, é esperar, é esgotar a paciência do corintiano. Mas acho que não vai brigar por grande coisa, vai brigar por uma posição intermediária, né? Vai brigar por, quem sabe, seguir adiante na valorosa Copa Sul-Americana, não mais do que isso. Mas pelo menos descobriu que o Romero é o melhor atacante do time. Espero que o senhor Antônio permaneça escalando o paraguaio, que eu tenho chamado do Romário corintiano. O Romero é o nosso Romário. Meu Deus. Pelo senso de colocação que tem dentro da área. É impressionante como ele sabe se colocar. Como ele se transformou num jogador que era apenas esforçado na sua primeira passagem pelo Corinthians, e por isso agradava a fiel torcida, e que hoje, já com mais de 30 anos, sabe se colocar dentro da área. Muito melhor do que o Pedro Raul, do que o Yuri Alberto, do que qualquer outro atacante corintiano. Então, essa é a grande descoberta do Corinthians. O paraguaio Ángel Romero. O irmão gêmeo dele, né, entrou no jogo com o Botafogo ontem contra a LDU. A primeira bola foi dar uma virada de jogo. Ele é idêntico, só que ele é canhoto, o Romero do Botafogo, enquanto o Romero do Corinthians é destro. Ele entrou para dar um toque de qualidade, uma virada de jogo lá, jogou a bola para fora na primeira participação dele. Você sabe por que um é destro e o outro é canhoto? Para poderem jogar futebol na barriga da mãe. Isso, então, um para lá, um para cá. Entendeu? Mauro César Pereira, um time que a gente não citou até agora no podcast, estou sendo cobrado e as pessoas têm razão. O Fluminense do Diniz, certo? Fluminense do Diniz, além de ser o campeão da Libertadores, no Brasileiro passado ele ficou na parte de cima o tempo todo. Não brigou pelo título, mas estava ali na zona da Libertadores. E esse ano contratou gente para dedéu, inclusive o Marquinhos, né, Trajano? Conhecemos bem. São Paulo, Arsenal, tá sendo o jogador da Libertadores até agora. Fluminense é líder do grupo dele, fácil é o grupo da Libertadores, e vem o Brasileirão aí. Como você acha que o Fluminense vai se comportar na temporada em relação à perspectiva? Ele tem elenco para ir mais longe do que foi nas últimas temporadas? Investiu pelo menos para tal, né? Tem bastante jogador o Fluminense. Mas tem muito veterano, né? Muitos são veteranos, né? E já está de novo com o jogador machucado. Se machucou o Douglas Costa, se machucou o Renato Augusto. O Marquinhos é uma exceção, né? Jogador jovem. O Fluminense, agora o Lelê se machucou. Eu acho que o Fluminense vai repetir mais ou menos a campanha do ano passado. Eu imagino isso, pelo menos. O time vai brigar para ficar entre os mais bem colocados do Brasileiro, para sempre garantir vaga na Libertadores, e vai trabalhar com mais ênfase nas Copas, especialmente na Libertadores. É o que eu imagino, tá? Não acredito que o Fluminense vá lutar pelo título brasileiro, a não ser que ele ou priorize, a prioridade aí. Não vai dar para brigar em todas as frentes. Só se o Diniz e o Fluminense dizem, não, vamos brigar pelo brasileiro, vamos tratar a Copa do Brasil como secundária, a Libertadores, ver o que dá para fazer, já ganhamos mesmo, né? Enfim, não sei, eu imagino que não. Pelo perfil do elenco, especialmente, né? Acho difícil aguentar o pique da remada de um campeonato de 38 rodadas com uma média de idade tão alta, né? Porque tem muitas contratações, mas jogadores também mais velhos, né? Que chegaram, né? Então, o que eu falei, o Marquinhos é exceção. Em geral, o Fluminense continua investindo, apostando nessa política de jogadores muito experientes, né? Agora, o time não tem jogado bem, né? É bom lembrar, esse ano não vem jogando bem. Mesmo agora, nesse meio de semana, não fez um grande jogo contra o Colo-Colo, quase sofreu empate ali, teve gol anulado, tudo, enfim. Mas não foi fácil, o time não está fazendo grandes partidas, né? Venceu e tal, mas não tem jogado tão bem. Precisa se ajustar, pode se ajustar, a temporada está começando agora para valer, né? Mas é um ano que até agora o Fluminense não teve grandes atuações realmente. Quem prioriza completamente o Brasileirão, isso é declarado, a gente citou aqui, é o Internacional, que não ganha o campeonato desde 79,
mas que começou muito mal com o Kudê. Tem os seus 2 principais jogadores machucados, o Alan Patrick e o Ener Valencia. O Inter abre o Brasileirão contra o Bahia no Beira-Rio, jogo que já foi a final de Brasileirão, né? Vencida pelo Bahia. Jogo é amanhã, né? Jogo é amanhã. Né? Bahia do Rogério Ceni contra o Inter do Kudê, o jogo de abertura do Brasileirão nesse sábado, imperdível. E eu acho que mais difícil do que apontar favorita ao título tal, é apontar gente que vai cair lá embaixo. Porque, olha, essa briga ela é cruel. Na temporada passada, os 4 que subiram, é sempre bom lembrar, os 4 que subiram da Série B não caíram, que é muito raro. Os 4 que subiram da Série B não caíram. Dando um toque aqui no Luiz Cláudio Costa, que mandou uma pergunta sobre o Tite. O Bruno Marques também falando sobre a coletiva do Tite. Ele está amarrado naquela expressão fresh, que é a nova a expressão do Tite nas suas coletivas. Desnecessário isso, né, o Tite? Pô. O fresh, né? Todo mundo fresh. Sei lá, não dá. É fresco, descansado, né? Mas é um novo verbete do dialeto titês, né? Fresh. Depois de homem terminal, externo desequilibrante e outras coisas absurdas, agora surge fresh. Falou 2 vezes, fresh. Falou. Por que não fala? Jogadores descansados, jogadores, né? Inteiros fisicamente, né? Quer dizer que o Abel Ferreira trouxe, né, o termo que usa em Portugal, né? Jogadores frescos, né? Sim, aí o Tite meteu um fresh aí. Isso, como aqui no Brasil, o jogador fresco lembra de frescura, que não é exatamente um elogio Sim. ou um estado de espírito, né? Entendi. Então Agora ele achou de usar o termo em inglês. Entendi. E agora ele vai dar um refresh nos seus jogadores, para que eles possam, entendeu, fazer um rodízio com ele. Juca, aproveita que acabou a luz na cabana do Danilo, na sauna. E, olha só. por favor, encaminhe. O cara não está em qualquer lugar, não. Encaminhem os troféus da semana maravilhosos. O de bronze, que não é muito comemorado, e o de ouro, que normalmente é celebrado. Muito bem. O meu gatão de ouro. O meu gatão de ouro vai para o Atalanta. Rapaz. Porque vamos convir que não é todo dia que qualquer time do mundo vai a Liverpool e enfia 3-0 no Liverpool. Eu vi um Klopp como eu nunca tinha visto, porque houve um momento que ele deu um sorriso de incredulidade e abriu os olhos como se dissesse: isso aqui é um pesadelo, eu não mereço viver isso no meu ano de despedida. E ficou muito complicado para ele reverter, né, em Bérgamo um resultado como esse. Então, o meu gatão de ouro vai para este nosso time do Atalanta. E eu vou dar o ratão, não tem jeito. Eu vou dar o ratão para o quase campeão brasileiro no ano passado, o Botafogo, que em 2 jogos perdeu ambos na Libertadores, e vou dar também para o Cruzeiro. Porque, para com isso. Você faz 3-0 em 18 minutos e toma um empate e quase perdeu o jogo, porque tomou a bola na tela. O segundo tempo foi um horror. Um horror. Em casa. E aí eu fico pensando, né? Cruzeiro que perdeu o Vitor Roque para o Atlético Paranaense e que perdeu nas mesmas circunstâncias quase o Estevão para o Palmeiras. É uma coisa que as pessoas esquecem. Esse menino Estevão, durante 4 anos, esteve na Toca da Raposa. E está aí, hoje, brilhando no Palmeiras. Realmente é difícil a situação do Cruzeiro. Cruzeiro, eventualmente, é um candidato, viu, Arnaldo? É um candidato lá embaixo, porque não é possível. Enfim, são esses os meus premiados da semana.
Muito bem, Juca. O Danilo voltou com a sua luz e eu vou repetir aqui. Eu repetir não, vou dissecar a rodada 1 do Brasileiro a pedidos aqui. Os likes, nós estamos em 4 mil. Nessa reta final, a gente tem que dar uma apertada para pelo menos chegar a 5 mil. A audiência é brutal, likes não acompanhando, lamentavelmente. O Campeonato Brasileiro começa nesse sábado com Inter e Bahia no Beira-Rio, às 18h30, e também às 18h30, Criciúma e Juventude, 2 caçulas no Heriberto Us. À noite, 21 horas, São Paulo e Fortaleza no Morumbi, Fluminense e Bragantino no Maracanã. Isso tudo no sábado. Domingo, 16 horas, 4 jogos. Corinthians e Atlético do Milito, meu Deus do céu, né? O Química Arena. Esse é o Atlético Paranaense e Cuiabá na Liga Arena em Curitiba. Atlético Goianiense e Flamengo no Serra Dourada, não vai ser no Ascioli, vai ser no gigante do Serra Dourada. Às 17 horas, esse jogo, rapaz, Cruzeiro citado há pouco e Botafogo. Os dois times que o Juca premiou se enfrentam no Mineirão na primeira rodada, fechando a rodada para delírio de Danilo Laviera, um jogo isolado no Manuel Barradas, já foi final de Brasileiro esse jogo, Vitória e Palmeiras.